O que acontece na Terra é uma realização do Espírito Santo. O Espírito Santo é o representante do Pai e do Filho aqui na Terra. O Espírito Santo é uma pessoa ativa. Ele está preocupado com os homens da Terra, com a humanidade inteira da Terra. É o Espírito Santo quem coloca a mensagem de regeneração e purificação em nossas almas. Ele anseia por um relacionamento diário, contínuo, com cada um de nós. Somos nós quem devemos nos entregar ao Espírito Santo e não ele se entregar a nós. A mensagem mais esquecida nas igrejas de hoje em dia é que o Espírito Santo é real e que devemos abrir um espaço para ele em nossas vidas. O Espírito Santo é uma pessoa e ele sente, ele percebe, ele responde, ele se machuca, ele possui a capacidade de amar, ele possui vontades próprias. Quando conseguirmos estar em comunhão profunda com o Espírito de Deus, então nós conseguiremos estar e caminhar como Jesus caminhou pela terra. Quando recebermos este Espírito e andarmos em comunhão com Ele, então nós conseguiremos sentir o que Jesus sentia aqui na terra. Conseguiremos entristecer pelas almas perdidas, como está escrito lá em Mateus 9:36. E vendo as multidões, teve compaixão delas, porque andavam desgarradas e desamparadas como ovelhas que não têm pastor. E quem faz surgir esse sentimento no coração do ser humano é o Espírito. Foi juntamente com o Espírito que Jesus conseguiu dar o fruto do Espírito. Foi pelo Espírito que Jesus caminhou aqui na terra. Por isso a importância de continuarmos dia após dia, diariamente, buscando caminhar em santidade junto com o Espírito. Paulo se entristecia pelas almas perdidas. Ele disse lá em Romanos 9, do 2 ao 3, tenho grande tristeza e contínua dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne. E quem fez surgir este sentimento de amor profundo dentro de Paulo foi o Espírito. Foi o Espírito quem fez surgir esse mesmo sentimento dentro de Cristo Jesus, a ponto dele dar a sua vida, o seu sangue, a sua carne, por amor de muitos, de todos nós. E Deus, Ele deseja que todos nós sejamos salvos. O Senhor, lá em 2 Pedro 3:9, está escrito, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a se arrepender. É o Espírito quem coloca dentro de cada um de nós a vontade de se arrepender dos nossos pecados. Como carne, nós não conseguiremos sem o Espírito de Deus. O Espírito quem faz surgir essas vontades nos nossos corações. É preciso buscar um convívio contínuo com o Espírito Santo, andar alinhado com o Espírito de Deus, para entender o que o Espírito diz às igrejas desses últimos dias. A Bíblia ensina que os crentes devem ter um fardo pelas almas perdidas. Foi esse mesmo fardo que levou Jesus a querer compartilhar tudo que vinha do Pai para essas pessoas. Quando Jesus ele sentia aquele fardo pelas almas perdidas, ele se comovia. Jesus ele sentiu tanto amor, e enquanto ele caminhava com o Espírito, o amor aumentava, porque ele veio 100% carne. E ele sentia aquele fardo pelas almas perdidas. Ele sabia que ainda tinha uma caminhada muito grande pela frente, muitas almas ainda
a ser ganhadas para o Pai. Em Atos 1:8, Jesus ele ordena aos discípulos que sejam testemunhas. Está escrito assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que sobre vós há de vir, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Em 1 Coríntios 9:19, Paulo ele se esforça para alcançar os perdidos, porque sendo livre de todos, me fiz servo de todos para ganhar a muitos. Então, a gente vê que o fardo pelas almas perdidas é um chamado à evangelização e ao discipulado, para que os perdidos sejam alcançados com a mensagem de salvação de Cristo Jesus. Estamos caminhando para os últimos dias e muitos de nós não está preocupado com as almas perdidas. É preciso ter muita comunhão com o Espírito Santo para poder sentir o que ele sente. Foi caminhando com o Espírito Santo que Jesus sentiu o fardo por essas almas perdidas. É preciso surgir dentro de nós esse peso, é preciso surgir dentro de nós essa dor por cada alma perdida, para que nós enfim venhamos como uma só carne buscar a Cristo, buscar essa comunhão com o Espírito de Cristo, com o Espírito do Pai. O Espírito Santo se entristece, Deus Pai se entristece e Jesus se entristece. Em Gênesis 6:6 está escrito que o Senhor se arrependeu de ter feito o homem na terra e isso lhe pesou o coração. Isso se chama amor profundo. Quem ama demais, quem ama muito um filho, um pai, uma mãe, quem ama muito um filho entende o amor dessa perda. Nenhum de nós que somos pais gostaríamos de perder os nossos filhos. É preciso olhar com esses olhos espirituais para cada uma das almas que a gente olha na rua. Tanto rico quanto pobre são almas. E Deus Pai olha para cada um de nós com esse amor. Jesus olhou para cada um de nós com esse amor. E o Espírito se entristece quando vê cada uma dessas almas se perdendo. É preciso surgir dentro de nós tamanho amor, tamanha profundidade de amor, para que nós venhamos compreender que não só os filhos de carne, mas que os filhos espirituais também pertencem a Cristo. E cada alma perdida, nós devemos sentir este fardo. Nós devemos sentir este fardo. Em Mateus 26:37 está escrito: e tomando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebede, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Jesus, ele sente no coração dele, ele sentia no coração dele enquanto caminhava. A Bíblia mostra que Deus, Jesus e o Espírito Santo se entristecem pelo pecado e pela rebeldia do homem. A Bíblia também mostra que eles oferecem a salvação e a redenção para aqueles que se arrependem e se voltam para eles. Imagina como fica o coração de um pai, de uma mãe, quando após anos educando o filho, ele escolhe o caminho errado e esse caminho leva eles à perdição. Imagina um pai e uma mãe vendo o filho que eles tanto amam e educaram por anos. Ver esses filhos no meio das drogas, se prostituindo, no meio do tráfico. Imagina como fica o coração desses pais vendo esses filhos da carne, filhos do ventre, como esses pais ficam. Agora imagina o mundo espiritual, como Deus fica, vendo tamanha covardia no mundo e ele sabendo que tem a salvação e a redenção para esses filhos e esses filhos escolhendo que não querem. Imagina como fica o coração de Deus Pai
de Deus Jesus, de Deus Espírito Santo, como fica? Deus deseja salvar. Em João 3,16, pois Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem de nós, quantos de nós entregaria o nosso Filho que nós tanto amamos por amor de muitos? Quantos de nós teríamos a coragem de entregar um filho nosso do nosso ventre, que nós tanto amamos, para morrer para muitos? Não teríamos coragem. Em Lucas 19:10, Jesus ele veio para salvar, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Quantos de nós estamos perdidos e preferimos e escolhemos dia após dia a perdição? Como o coração do Pai fica entristecido. O Espírito Santo convence do pecado, como está escrito em João 16:8. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E quantos de nós estamos escolhendo entristecer o Espírito do Pai? O Espírito do Pai, ele pode sim ser entristecido, e ele está entristecido agora. Não só porque é época de carnaval, não. Ele está entristecido porque desde que o mundo é mundo, o homem vem se perdendo, o homem vem escolhendo seus deuses, o homem vem escolhendo o seu pecado, passar a mão no seu pecado. Quanto isso não entristece o Espírito Santo? Jesus compreendia essa dor, porque Jesus caminhava junto com o Espírito Santo e ele entendia esta dor. E ele tentava, ao máximo que ele podia, em carne, mostrar para cada um de nós aquele caminho e para onde estava levando a gente. Jesus nos mostrou que a obra ela é enorme, ela é grande, ela é extensa. E ele pediu para que nós orássemos ao Pai para que ele mandasse trabalhadores. E a obra é extensa, gente. A obra é grande. E são poucos os trabalhadores, são poucos os que têm no coração entendido sobre o ID. O ID não é ficar preso em quatro paredes, não. O ID é você ir pregar para todo mundo o Evangelho de Cristo. Cristo salva. É todo lugar, em todo momento, a obra agora é extensa. O Espírito, ele é onipotente, ele é onisciente, ele é onipresente, como Deus Pai. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. A obra agora é extensa, expandiu. Gente, a tristeza de Deus, a tristeza de Jesus, a tristeza do Espírito Santo, ela é motivada pelo amor, pelo desejo de restauração, pelo desejo de restaurar a relação com a humanidade. E isso é desde Gênesis até Apocalipse. É o amor quem move. É o amor quem nos move, quem nos deve mover. É o amor. Lá em João 17:21, está escrito: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo crê que tu me enviaste. É preciso sermos um com Cristo Jesus, para que o sentimento que teve nele também seja o nosso sentimento. É preciso que sejamos uma só carne, do qual Cristo é a mente, e nós venhamos ser membros deste corpo. É preciso que Cristo lidere a nossa mente. Lá em João 17:9 e 10, está escrito: não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deram, porque são teus, e todas as coisas que são minhas são tuas, e as tuas são minhas, e neles são glorificados. Essa foi a oração de Jesus em João 17:9 e 10. Jesus, ele rogou por nós, por nós. Não surgiu em Jesus o egoísmo,
quando chegou no último momento dele, na oração dele, ele falou para Deus: Pai, afasta de mim esse cálice. Como carne, como homem, ele não queria o que estava por vir. Mas contudo, ele disse: contudo, que seja feita a tua vontade, não a minha. Não a minha. Que seja feita a vontade do Pai em nós e não a nossa. Essa é a chave para a unidade. Em Efésios 4, 4 ao 6, está escrito: há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Lá em Romanos 8, 14, 15 está escrito: e todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual chamamos Abba, Pai.